Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou passando aqui agora para trazer o alimento espiritual, o alimento que vai nos proporcionar o combustível e a energia necessária para prosseguirmos na nossa jornada. Porque nós estamos em uma grande peregrinação rumo à terra prometida, rumo ao reino celestial, rumo às bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, se Deus é a razão do seu existir, se Deus é o tesouro, é o bem maior que você tem na sua vida, então você é um privilegiado, você é um bem-aventurado, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é algumas coisas, não é umas ou outras coisas, não. Todas. Todas quer dizer, até mesmo os tropeços, até mesmo as injúrias, até mesmo os desertos, as aflições que nós passamos, que aqueles que amam a Deus passam, no final, tudo isso terá cooperado para o bem do propósito de Deus na sua vida. De alguma maneira, Deus está trabalhando em você para o seu aperfeiçoamento na presença dele, para a sua evolução, para o seu crescimento. Você está se tornando mais forte a cada luta que você passa, a cada tempestade que você enfrenta. A tua fé vai se tornando mais robusta, você vai ganhando mais firmeza, você vai se tornando cada vez mais uma pessoa forte, convicta, que nada pode parar você. Nada pode frustrar os planos, os projetos de Deus na sua vida. Por isso, devemos nos apegarmos cada vez mais ao nosso Deus. Porque só temos a ganhar quando nós decidimos amá-lo e amá-lo de todo o nosso coração. O Senhor Jesus, ele estava reunido com seus discípulos e ele então começa a falar com eles acerca do reino de Deus. E ele vai falar contra a avareza, contra o amor e o apego ao dinheiro. O Senhor Jesus vai dizer para os discípulos que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um avarento, do que aqueles que colocam as coisas deste mundo, desta vida, aqueles que colocam o dinheiro acima de Deus, entrarem no reino dos céus. O Senhor está falando quão grande é o pecado da avareza, do egoísmo, do apego aos bens materiais. E quando os discípulos ouviram tudo isso, eles ficaram assustados.
E eles disseram: Senhor, então sendo assim, quem poderá ser salvo? Porque no fundo, todos nós, todo ser humano, ele tem uma tendência a se apegar às coisas dessa vida e às vezes deixando Deus em segundo lugar. Por isso que o homem, ou seja, o ser humano, ele precisa nascer de novo. Foi o que o Senhor Jesus falou para o Nicodemos: em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. Ou seja, para que o homem possa ver o reino de Deus, para que o homem possa vencer esse apego às coisas materiais, ele precisa passar pelo processo da regeneração, do novo nascimento. Ele precisa nascer do Espírito de Deus, para que ele passe a valorizar, a colocar como algo principal, primordial na sua vida, as coisas de Deus e do seu reino. Quando você nasce de novo, quando você é regenerado pelo poder do Espírito Santo, então você passa a dar sentido, passa a dar valor àquilo que realmente tem valor, que é Deus e o seu reino. Por isso que os discípulos disseram: Senhor, e o que será de nós então? Mostrando a decadência moral de todo ser humano. Todo ser humano, ele tem um lado vaidoso, que pode ser natural para todos nós, desde que isso não atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Todos nós temos uma tendência a nos apegarmos com os bens desse mundo. Só que quando o Senhor Jesus, ele ouve os discípulos dizendo isso, o Senhor Jesus então olha, fixa os olhos nos discípulos, e olha o que o Senhor Jesus vai dizer aqui. Eu preste bem atenção. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: eis que isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Pedro falou: Senhor, se os avarentos, se aqueles que se apegam às coisas deste mundo não podem ser salvos, ver o reino de Deus, então o que será de nós? Porque a nossa natureza é mal, é vaidosa, é avarenta. Jesus então olha para eles e diz: para o homem a salvação é impossível. Em outras palavras, é impossível o homem salvar a si mesmo. É impossível o homem produzir pelos seus próprios recursos, pelas suas obras, a salvação. É impossível o homem chegar a Deus pelos seus próprios meios, recursos. Daí vem a importância do homem entender que ele precisa de Deus, que ele precisa de Jesus, porque só através de Cristo o homem pode ser regenerado. O homem pode ser transformado e receber um novo nascimento, para que ele seja apto ao reino dos céus.
Porque na medida que esse homem recebe esse novo nascimento, ali ele recebe um novo coração. Ali ele recebe uma nova mente. E ele agora vai se apegar. Não que as coisas não terão valor, não que o dinheiro não terá valor, não que o trabalho terão valor, porque essas coisas são importantes na nossa vida. Só que não mais terá o valor como antes. Porque agora o verdadeiro valor na vida daqueles que foram regenerados, transformados, agora é os tesouros dos céus, é os tesouros celestiais, é o reino de Deus, é a vida eterna, é a comunhão com o Espírito Santo. É isso que vai agora atrair e seduzir o coração daqueles que nasceram de novo. Então, presta bem atenção no que Jesus diz. A salvação, isso é algo impossível para o homem. O homem não pode se salvar. O homem não pode ser salvador de si mesmo. Isso é impossível. Você nunca vai ver o reino de Deus. Você nunca vai salvar a sua alma pelos seus próprios recursos. Não. Você precisa de um Salvador. Em outras palavras, você precisa de Jesus. Você precisa se render a Jesus. Porque só através de Jesus você pode chegar ao Pai. Você pode viver no reino de Deus. Então presta bem atenção o que Jesus está nos ensinando. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a luta que você está atravessando. Eu não sei. Eu não sei o que os homens têm dito para você. Talvez você tenha ouvido palavras mais ou menos da seguinte maneira: desiste, não tem mais jeito, essa causa é uma causa perdida, não tem mais cura, não tem mais saída. Ou seja, desiste porque isso é impossível. Talvez é o que você tenha ouvido. Talvez muitas pessoas já mandou você abrir mão dos teus sonhos, por ser algo grande demais, algo impossível. Mas olha a importância de viver na dependência de Deus. Olha a importância de você entender o quanto você precisa se aproximar de Deus. O quanto você precisa buscar um relacionamento de comunhão com Deus. O quanto você precisa olhar para Deus como um pai e se colocar na presença dele como um filho. Porque, presta bem atenção no que Jesus disse: para os homens isto é impossível. Por isso que eles disseram que não tem saída, porque para eles é impossível. Por isso que eles disseram que não pode te ajudar. Mas olha o que Jesus diz: porém, para Deus tudo é possível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mesma situação que você está vivendo, essa mesma causa que você está enfrentando, essa mesma luta e problema que está sobre a sua vida, que para o homem, para você não tem jeito, essa mesma situação, Jesus está dizendo: Deus pode dar jeito, Deus tem a saída, Deus tem a solução. Não é o homem, não é as autoridades políticas, do judiciário, não é os doutores da terra, não. Jesus diz: para Deus tudo é possível. Aleluia. Ou seja, se você viver pela fé em Deus, se você depositar a sua fé, esperança,
e confiança em Deus. Jesus está dizendo: você vai ver na sua vida os impossíveis se tornando impossível. Você vai ver muralhas caindo na sua vida. Você vai ver gigantes sendo destruídos. Você vai ver o mar se abrindo na sua vida. Você vai ver tempestade cessando. Se você decidir viver pela fé em Deus, isso não quer dizer que a luta não vai vir. Ela vem. Mas não haverá mais nada impossível na sua vida. Não haverá sonhos. Não haverá projetos que você não possa conquistá-los, alcançá-los, se você decidir viver pela fé no Deus dos impossíveis. Deposite a sua esperança em Deus. Decida viver pela fé. Ou seja, creia que é um Deus que te ama e que Ele vai mudar essa situação na sua vida. Se apegue a Ele. Porque para os homens é impossível. É impossível você ser salvo pelos homens. Não há salvação para você por meio dos homens. É impossível você ter vitória se você depender dos outros. Você vai viver uma vida frustrada, decepcionada, uma vida angustiada. Mas se você decidir viver pela fé, há salvação para a sua alma, há mudança para a sua vida. Porque Deus, Ele vai tornar o impossível possível na sua vida. Se apegue a esta palavra. Deus vai te dar vitória. Deus tem a saída e a solução que você precisa. Pai amado e querido Deus, eu não sei qual é a causa que esta mulher está vivendo. Eu não sei qual é a palavra que esse homem tem ouvido. Talvez palavras de derrota, palavras negativas. Talvez muitos disseram: desiste, para, porque isso é impossível. Mas eu venho aqui agora clamar ao Deus dos impossíveis, ao Deus das maravilhas, ao Deus que diz: tudo é possível ao que crê. Então eu te peço agora, meu Deus, julga esta causa, salve essa criatura, cura, Senhor, dessa maldita doença, cura do câncer, cura da cegueira, cura da artrite, da artrose, cura, Pai, de toda enfermidade. Abre as portas, liberta da prostituição, liberta do espírito imoral, carnal, e dá vitória a essas pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. Se apegue com essa palavra. Deixa essa palavra habitar no seu coração. Se você gostou, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Faça aí agora os seus comentários. Faça o seu engajamento aí agora, os comentários, para que o YouTube possa indicar para mais pessoas essa mensagem, e assim certamente mais pessoas serão abençoadas e alcançadas pelo poder de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ficam todos na paz do Senhor Jesus, e não se esqueça que você é uma ovelhinha amada de Jesus Cristo. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser permitir. Tchau!